Telecom, de monotonia ninguém morre, ainda mais na Oi, disse Rodrigo Abreu em sua recente entrevista a Exame In. No vídeo de hoje, vamos repercutir um pouco sobre as principais falas dele durante esse bate-papo com a entrevistadora da Exame In. Ele assumiu a companhia em 2019, traçou um plano estratégico que vem transformando a empresa. E isso é muito importante, e eu sempre digo aqui no canal Viver de Renda que nós devemos escutar sempre a liderança das empresas que a gente deseja ou que decide investir. As pessoas, elas, eu diria assim, que quando a gente analisa uma empresa, eu procuro me deter nas questões dos seus fundamentos, né? Então, o que me guia muitas vezes é a análise fundamentalista. Eu sou um investidor de longo prazo, então olho sempre o que está acontecendo com a empresa. Quando a gente vai olhar o trimestre, aqueles indicadores estão nos contando a história que já aconteceu. Isso é importante, mas não é garantia de futuro. Para a gente tentar entender o futuro, nós precisamos nos debruçar sobre o planejamento estratégico da empresa, bem como a sua execução. Temos que ver se o que foi projetado está sendo entregue, está sendo realizado. E nesse aspecto, para entender este planejamento estratégico, a visão da empresa, conhecer um pouco mais sobre sua cultura, entender a sua lógica, a sua dinâmica, é fundamental que a gente acompanhe a liderança da empresa. É preciso identificar quem é o líder e colocar o nosso foco sobre ele. Precisamos entender quem é este líder, o que ele pensa, qual a sua visão, quais são os seus sonhos, quais são as suas paixões, as suas motivações, como ele é. E isso tudo vai nos dar informações para a gente ir construindo e amadurecendo a nossa tese de investimentos. Isso é muito importante. Na entrevista, ele destacou exatamente essa questão do plano estratégico que foi implementado a partir de 2019, né, aprovado em 2019, implementado a partir de 2020. Este plano estratégico foi 100% entregue agora em 2021. Está faltando apenas as aprovações da Anatel e do CAD com relação à venda do imóvel. Já saiu um relatório técnico da Anatel na semana passada. Esse relatório técnico recomenda a aprovação da venda da Oi Imóvel. É o primeiro ponto assim nesse desfecho desse processo de recuperação judicial. Estamos como eu diria assim, nós estamos no último capítulo, nós estamos praticamente no epílogo né, dessa história da recuperação judicial da Oi. E agora é preciso aguardar esses trâmites burocráticos da Anatel e do CAD com relação à venda do imóvel, a autorização, bem como a autorização da venda de parte do capital social da antiga Infracol, hoje batizada de Vital. É isso que falta para fechar o planejamento 2020-2021. E agora já foi apresentado o novo plano estratégico de 2022 a 2024. É isso que nos interessa, porque esse é o novo, vamos dizer assim, volume, novo livro, a nova história que a Oi vai contar a partir de agora. Empresa que deixa a recuperação judicial, isso é digno de elogio, merece os nossos parabéns, porque são poucas as empresas que conseguem sair da recuperação judicial. Estamos falando aí de 18%. 82% das empresas morrem antes de sair da recuperação judicial. Então elas não conseguem, elas liquidam muito dos seus patrimônios e depois não conseguem se manter vivas, né? Então 82% delas desaparecem. Esse é um estudo feito pela USP, Universidade do Estado de São Paulo, que aponta exatamente essa taxa de mortalidade. Apenas 18% consegue sobreviver. Então é um número muito pequeno, né? Não sei se vocês tiveram no decorrer dessa semana condições de acompanhar no Café com Ações. Eu citei nosso outro canal aqui no YouTube, eu citei o desfecho possível que aconteça agora com as
a livraria Saraiva, né? Ela está agora muito próxima de uma decretação de falência, né? Ela não tem conseguido vender ativos e corre risco de ter a falência decretada. Comentei isso no Café com Ações essa semana. Muito bem, seja bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal, no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Cláudio Saleiro, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto investidor. Aqui eu compartilho o que eu vi, vivi e aprendi. 30 anos como consultor, trabalhando nas grandes empresas, vivendo com diretorias, presidências, conselhos de administração, entendendo e estudando como funciona esse meio empresarial. Aqui eu passo um pouco dessa experiência, dessa vivência, das coisas que eu aprendi. Bem como 15 anos investindo na Bolsa, erros e acertos. Então aqui eu passo tudo isso gratuitamente para vocês. São mais de 700 vídeos aqui no canal, maratone todos, porque eles vão ajudar você a entender mais o mundo das empresas e isso vai ser útil para que você monte as suas estratégias de investimentos e consiga performar melhor na Bolsa de Valores. Mais de 700 vídeos gratuitos aqui no canal disponibilizados para você. Se gostar dos vídeos, sempre deixa o like, porque isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas. A gente vai fazendo uma corrente do bem e beneficiando cada vez mais pessoas e ajudando-as a mudar a mentalidade. Porque para ter sucesso na Bolsa, a gente precisa mudar o mindset, a gente precisa mudar o nosso jeito de pensar e, consequentemente, de agir. Falávamos sobre recuperação judicial, estamos fazendo estudo de caso da Oi, vamos falar sobre a entrevista do Rodrigo Abreu e estou abordando também nessa introdução a questão da recuperação judicial, que não é uma coisa fácil, não é um processo fácil. Muitas pessoas às vezes entram aqui no canal perguntando se eu acho que vale a pena investir em tal empresa e quando eu vou ver ela está em recuperação judicial. Olha, se está lá, a ideia inicial é não estar buscando essas empresas. Essas empresas ficam na bacia das almas por muitos anos, não tem garantia de que vão sair. Óbvio que você tem que lembrar do meu mantra, né? Estude as empresas. Então você vai ter que fazer isso, né? Dedicar seu tempo para ver se realmente aquela empresa tem condições de se transformar. O que as estatísticas mostram é que a grande maioria não consegue, 82% morrem nesse processo. E agora a notícia dessa semana é que as livrarias Saraiva estão passando aí por um processo de dificuldade, né? Isso foi notícia dessa semana no estado de São Paulo. Sem conseguir vender ativos como pontos de loja, seu domínio na internet, para ganhar fôlego, para pagar seus credores e arcar com despesas, a rede de livrarias Saraiva sofreu um novo revés em seu plano de recuperação judicial. Dessa vez corre o risco de ter a sua falência decretada, né? Então foi isso que foi notícia no estado de São Paulo. Possui uma dívida milionária a empresa, a Saraiva está em recuperação judicial desde 2018, com dívidas na época na ordem de 674 milhões. Isso comparado com a Oi é até simplório, né? 674 milhões, menos de 1 bi. A Oi iniciou sua recuperação judicial com uma dívida de 65 bilhões de reais. Imagine vocês. Ela não vem conseguindo, a Saraiva, vender os ativos que seriam utilizados para pagar os credores e para injetar dinheiro no caixa da empresa. Ela fez recentemente uma terceira tentativa de vender um conjunto de lojas e o seu e-commerce, mas não atraiu interessados. Sem esses recursos, a empresa apresentou na semana que passou um novo aditivo ao plano. Pela nova proposta, os credores deveriam optar em um deságio de 80% da dívida, com o pagamento do restante em ações da empresa, que ela estará na Bolsa. A segunda opção apresentada ao credor é receber até 2048, com o início do pagamento a partir de 2026, com juros de 0,5% ao ano. Ou seja, muito provavelmente a empresa está caminhando a passos largos para a sua decretação de falência, cumprindo uma risca que é seguida por uma grande maioria de empresas, né? 82% das empresas morrem
nesse processo de recuperação judicial. Mas voltemos então ao case da Oi, ao nosso estudo de caso. Vale dizer, portanto, que nessa entrevista à Exame.in, o Rodrigo Abreu falou um pouco sobre esse processo, a dificuldade de recuperação judicial, falou também sobre a questão da Vital, né? Falou da venda dos ativos que foram feitos desde 2020, né? Que arrecadou aí cerca de 30 bilhões de reais e de que essa nova configuração da Oi, dessa nova Oi, onde vai ter uma presença como sócia relevante na Vital e que enxerga um potencial de crescimento muito grande na Vital e que a valorização dessa empresa e da participação da Oi nela é que vai permitir a liquidação, né, ou a desalavancagem para um patamar muito confortável da Oi com relação à sua dívida. E o otimismo dele com a execução do novo plano estratégico e do cenário que a empresa começa a ter positivo a partir do fim da sua recuperação judicial. Em 2016, quando a Tele entrou com o pedido da recuperação judicial, tinha uma dívida de 64 bilhões. A aprovação da recuperação judicial aconteceu em 2017, a dívida já estava em 65 bilhões de reais, né? Foi, à época, o maior processo desse tipo já realizado no Brasil, em todos os tempos, né? Ele acabou sendo superado alguns anos depois, recentemente, por a recuperação judicial da Odebrecht, que já foi na casa dos 80 bilhões. A participação na Vital é estratégica, né? Tem 42,1%. Recentemente, a outra parte pertence ao BTG Pactual. Esse casamento a gente sempre disse que era um casamento estratégico, porque o BTG traz para a Oi um campo gravitacional, o seu campo gravitacional de banco de investimentos, atraindo novos investidores. É o que aconteceu recentemente com o Fundo Soberano de Singapura, que já aportou 2,2 bilhões para o crescimento da Vital, né? Rodrigo Abreu tem mais de 30 anos de experiência no setor de telecom. Ele já acumulou diversos cargos de presidente em muitas empresas, como a Promon, Nortel, a Cisco, gigante de tecnologia americana. Presidiu a TIM aqui no Brasil e agora está à frente da Oi, conduzindo um plano estratégico muito bem sucedido com relação à transformação de uma empresa que era baseada em voz, uma empresa de telefonia baseada em voz, um negócio que está morrendo no mundo inteiro, e ele está fazendo essa transição. Essa empresa velha, Oi, está deixando de existir e surgindo uma nova empresa, uma empresa focada em infraestrutura de fibra ótica e tecnologia. Essa é a grande transformação, a grande virada de jogo, sendo que na parte de infraestrutura de fibra ótica, ela cria uma empresa, se associa a um banco de investimentos que tem como expertise multiplicar o valor das empresas que investem em cerca de 3, 4, 5 anos. É o que o BTG geralmente participa de projetos dessa natureza e nesse tempo consegue mais do que duplicar o valor patrimonial da empresa que ele decide investir. Então isso é uma coisa positiva que acena para uma perspectiva de que a Oi por si só nessa parceria vai ter uma valorização muito grande da sua parte que cabe na Vital, né? Ao mesmo tempo, a gestão da Vital vai ficar a cargo do BTG, de sua equipe, né? Muito provavelmente o presidente do conselho de administração será o Amos Genis, um nome que dispensa apresentações, um israelense que criou a GVT, já presidiu a Telefônica, Vivo, né? Já esteve à frente de empresas multinacionais no setor de telecom e hoje é sócio do BTG Pactual. Chegou a ser cogitado, foi convidado para assumir a presidência da Oi em 2019, não aceitou e o Rodrigo Abreu
acabou então sendo nomeado presidente da Oi. Então, um nome muito forte, por si só é como se fosse uma grife, né? É um ativo por si só, o Amos Genish, e é ele que vai estar no conselho de administração presidindo essa Vital, né? O que vai agregar ainda mais valor à empresa, atrair mais investidores, porque o nome dele, além do BTG, reforça esse campo gravitacional. Isso é muito bom. A parte da Oi, que está avaliada em 9,3 bilhões, no caso da época do leilão, feito pela Justiça, deve passar para pelo menos 30 bilhões de reais ao final de 2024 e início de 2025. Essas são as projeções. Isso é um grande ganho. Uma parte desse recurso, a Oi deverá estar vendendo ações quando fizer o IPO da Vital, e com isso vai conseguir trazer a sua dívida provavelmente aí para um patamar de 4 bilhões, poderia zerar se quisesse, mas eu acredito que vai trazer aí para um patamar de 4, 5 bilhões, que é um patamar extremamente confortável, porque as empresas muitas vezes pegam essas dívidas e jogam para o longo prazo e assim financia o seu crescimento, né? Ou, em vez de gastar todo o dinheiro pagando a dívida, prefere fazer investimentos e refinanciar a dívida num patamar confortável que possa ser, vamos dizer assim, sendo quitado ao longo do tempo, né? Então é essa dinâmica que funciona no mundo empresarial, é isso que move o raciocínio, né, a mente dos líderes empresariais quando estão tocando empresas desse porte como a Oi, né? Bom, vamos ao bate-papo dele com a Examin, destacando ainda que a Oi ela tem uma perspectiva, né? A rede hoje de fibra ótica da empresa já está atendendo a 2.300 municípios do país, e esse crescimento foi acelerado nos últimos 2 anos, investimentos de mais de 15 bilhões de reais nos últimos 2 anos. Essa aceleração de investimentos foi essencial, foi vital para que a empresa continuasse a viabilizar o seu crescimento e a construir um futuro cada vez mais promissor, né? Se você não tiver escala nesse tipo de negócio, ele se torna ineficiente. Então, a Oi acelerou muito esse aspecto aí de crescimento, exatamente para se distanciar cada vez mais dos seus concorrentes, mantendo uma grande distância e uma grande vantagem competitiva. Muito bem, eu tomei nota de alguns pontos dessa entrevista e quero compartilhar aqui com vocês. Chamou logo a atenção essa questão dele dizer, olha, na Oi, de monotonia ninguém morre, né? Já é a segunda vez que ele repete essa frase em entrevistas. Ele falou isso recentemente numa entrevista com a XP, ele repetiu essa frase agora. A visão estratégica da empresa está focada, no primeiro momento esteve focada na sobrevivência da empresa, foi isso que guiou a formatação do plano 2020-2021, tinha que ser assegurada a sobrevivência da empresa, ela corria riscos de morrer, de desaparecer. Rodrigo Abreu deixou muito claro, se a gente não transformar a empresa, manter a empresa do passado com telefonia fixa, telefonia móvel, essa empresa está fadada à falência, ela vai falir. Então a gente precisa se distanciar dessa empresa, a gente precisa matar essa empresa, que ela está falida, né, ela está fadada a falir, e criar uma nova empresa, essa sim com rentabilidade, com potencial de crescimento, é isso que a gente tem que focar. Então no planejamento 2020-2021, o foco era a sobrevivência da empresa, procurar trabalhar na solução da dívida, uma dívida que era em 2016 e 2017 de 65 bilhões de reais, né? Então precisava se construir uma solução para essa dívida e ao mesmo tempo criar as condições para o nascimento de uma nova empresa focada em infraestrutura de fibra ótica e tecnologia. Lembrando que tecnologia está no DNA do Rodrigo Abreu, que presidiu a gigante americana Cisco. E ele já disse numa entrevista também ao Estadão, à TV Estadão, dizendo exatamente isso, que a grande paixão dele é a tecnologia. Então ele traz isso fortemente e vai ser o grande, vamos dizer assim, propulsor
do crescimento e do desenvolvimento da Oi nos próximos anos. Podem escrever isso e a gente vai acompanhar essa evolução naturalmente nos próximos anos. Equacionar os 65 bilhões era o grande desafio, muitos não acreditavam, muitos achavam isso impossível, essa é a verdade, muitos achavam impossível, era um desafio gigantesco, era escalar um Everest, 65 bilhões de dívida, mas o que ficou claro desde o início, que essa foi uma grande sacada, que foi o fatiamento da empresa em unidades isoladas produtivas. Essa foi a grande estratégia que virou o jogo, começou a virar o jogo da Oi, e isso já me foi dito pelo RI da empresa, em uma das reuniões que a gente fez com o RI da empresa, exatamente isso que me foi dito. Olha, enquanto não houve essa ideia, a gente achava que a coisa não aconteceria, essa virada de jogo não aconteceria. Mas quando a gente resolveu então fatiar a empresa em unidades isoladas produtivas, a gente viu que destravou o valor da companhia. O valor apareceu, né? Que havia muito valor embutido e que não se mostrava. Quando você fatiou, o valor apareceu, fluiu, e aí você liberou energia e a coisa começou a fazer sentido, né? Então esse foi um grande saque. Não se trata, o Rodrigo Abreu deixou isso muito claro, né? Porque muita gente de má fé, má índole, incompetência ou ignorância vive dizendo que o Rodrigo Abreu está vendendo tudo, né? Ele disse, olha, é fundamental entender que este modelo que a gente está desenvolvendo não é uma liquidação de ativos. Nós não estamos fazendo uma liquidação de ativos. Sim, estamos vendendo ativos, ativos que entendemos que não nos servem mais. Esses ativos estão ajudando a amortizar uma dívida que era considerada impagável, que seria impagável se nada fosse feito, mas ao mesmo tempo esses recursos viabilizaram um investimento nos últimos anos, certo? Nos últimos anos viabilizaram muito investimento na empresa. Basta vocês terem uma ideia de que só nos últimos 2 anos 15 bilhões de reais foram investidos pela Oi. Então, não é apenas liquidação de patrimônio, parte desses recursos estão viabilizando investimentos. Então, isso é muito importante entender, porque muita gente fica falando bobagem aí na internet, analistas, pessoas de banco, né? E muita gente falando abobrinha sobre a Oi, né? Então, muito do dinheiro desses ativos também foi canalizado para investimentos. E, sobretudo, investimentos em fibra ótica, garantindo que a Oi pudesse estar expandindo a sua área de conectividade, né? Que aí quando a gente está falando de expansão de conectividade, está significando exatamente a receita futura que é hoje já projetada. A empresa está dizendo que vai chegar em 2024 com um faturamento de 15,5 bilhões de reais. 15,5 bilhões de reais. Isso é muito expressivo, isso é muito significativo, certo? E isso sem a Oi Móvel, que a Oi Móvel foi vendida, né? Então você já vai ter um faturamento de 15,5 bilhões sem ter mais a Oi Móvel que foi vendida. Então isso é muito importante de entender e isso é possível em muito por conta de toda essa expansão com relação à fibra ótica, que gera desses 15,5 um pouco mais de 9 bilhões a participação da parte aí de conexão, né? 9 ponto alguma coisa bilhões de reais, exatamente é o que está sendo canalizado a partir do momento da expansão da fibra com as conexões, porque essa parte da porta da casa para dentro, da porta da empresa para dentro, é a Oi que faz essa venda, que faz essa conexão. Lembrando que a Oi tem um diferencial, além de contar com essa ampla rede de fibra ótica, que é a maior do país, é 2 vezes o segundo colocado, né, em termos de rede. E o que você tem é que essa empresa também ela associa, ela integra a sua fibra ótica com soluções digitais.
Então essa é uma outra grande vantagem competitiva, como a gente já conversou a respeito de uma call que a gente fez, uma reunião que a gente fez com a equipe de RI da empresa. Então essa é uma grande vantagem competitiva. Além de você ter a extensão, você ao vender os seus produtos, seus serviços para empresas ou pessoas físicas, eu posso estar integrando soluções digitais num pacote. Nenhuma empresa hoje tem essa facilidade, tem essa condição de fazer o que a Oi está fazendo. Isso facilita muito para o cliente e isso, obviamente, aumenta a vantagem competitiva da empresa. O Rodrigo Abreu ele falou que estava muito focado na execução, é o dia a dia da operação, porque estamos falando aí de uma grande transformação e essa tem que ser a razão do CEO, né, e de toda a sua equipe. Ele olha o futuro, ele projeta o futuro, mas se debruça sobre o presente, porque ele sabe que é a execução, o dia a dia, que vai fazer com que o futuro aconteça, né? A gente sempre fala sobre isso aqui no canal Viver de Renda. Ele destacou que não existe, né, negócio de infraestrutura que não necessite de pesados investimentos, e isso foi feito pela Oi nesses últimos anos, investimentos que vão colher retornos no longo prazo, isso é clássico desse modelo de negócio de infraestrutura. Você pegue, por exemplo, a ideia de uma hidrelétrica, né? Você vai ter todo um período de investimento em licenciamento, em projeto, em construção, em medidas mitigadoras, compensatórias. Aí depois você vai ter toda a parte de implantação dessa hidrelétrica e aí que ela vai começar a funcionar e gerar receita. Então veja que esse processo aí às vezes demora 3 anos para você fazer a instalação de uma hidrelétrica. E a partir desses 3 anos é que ela vai começar a dar retorno. Então, projetos de infraestrutura têm essa dinâmica. Não dá para investir numa empresa de infraestrutura entendendo que vai ganhar dinheiro no curto prazo. Isso não existe, porque é preciso um processo de maturação de investimento e aí depois uma coleta, vamos dizer assim, uma arrecadação de resultados proporcionais ao que você investiu. Ele deixou claro que era preciso fazer uma nova empresa, a empresa antiga não tinha nenhuma chance de sucesso, de sobrevivência, e ele entende que é preciso sempre estar buscando diferenciais. Entender isso é fundamental, é essencial para caminhar para o futuro. Quais são os diferenciais da Oi? Hoje, ele destacou, nós somos a maior empresa de infraestrutura de fibra do Brasil. Nós temos 2 vezes o tamanho do segundo lugar. Nós temos 2 vezes o tamanho do segundo lugar. E isso precisava ser otimizado, né? A recuperação judicial, nesse processo de recuperação judicial, a venda de ativos também vem ajudando a questão dos investimentos. Nós investimos muito, só nos últimos 2 anos foram 15 bilhões de reais. O telefone fixo é um negócio declinante, a estrutura de cobre idem, caminha para a extinção. Isso está sendo migrado, está sendo transitado para os negócios móveis e de fibra, né? Não tem como pensar no futuro sem imaginar a questão da fibra ótica, né? Então foi necessário sim fazer muitos investimentos. Sem investimentos você não consegue ter êxito, você não consegue transformar uma empresa do porte da Oi. E agora é preciso focar cada vez mais em serviços, focar cada vez mais no cliente. Essa nova empresa, essa nova Oi, será uma empresa muito mais ágil, muito mais flexível, muito mais enxuta e nos permitirá crescer cada vez mais rápido, né? É preciso estar atento às transformações do mundo, disse o Rodrigo Abreu. O mundo está cada vez mais competitivo. É preciso também estar atento aos movimentos disruptivos, porque alguns velhos negócios estão sendo desconstruídos, né? Quando a gente fala, por exemplo, em internet, eu tenho sempre dito aqui que a gente vai viver um momento de consolidação. Exploraremos mais esse tema ao longo desse fim de semana.
consolidação, porque aquela velha internet que não utiliza a ultra velocidade, que não utiliza a tecnologia da fibra ótica, essa velha internet está fadada a desaparecer, como se fossem os dinossauros. Caminharam sobre a Terra durante muito tempo, mas vão desaparecer. Não tem a menor possibilidade de fazer parte do mundo novo, o mundo que já está aí batendo na porta. Então, uma grande parte desses provedores que trabalham com essa internet velha vão simplesmente desaparecer. Vão sobrar os outros que vão conseguir trabalhar com fibra ótica. Mas ainda tem muitas pequenas empresas que vão estar trabalhando com fibra ótica, que já estão trabalhando com fibra ótica. E aí a gente vai ver nesse recorte, tirando as velhas tecnologias de internet que vão desaparecer, nessa nova de ultra velocidade, de fibra ótica, a gente vai ver uma consolidação. Ou seja, das sobreviventes, a gente vai ver uma consolidação. E isso vai ser muito rápido e muito acelerado. Vocês vão ver isso, a gente já comentou aqui de ações, já de aquisições feitas, por exemplo, pela Desktop, pela Unifique, que já estão comprando em outras empresas. Capitalizaram-se com IPO na Bolsa e estão usando esse dinheiro para comprar empresas menores em São Paulo e no Sul para expandir os seus negócios. Ele comentou que a separação estrutural foi uma decisão correta e que a rede neutra ela cria uma infraestrutura compartilhada, porque não tem sentido você ter várias empresas explorando a fibra ótica em algumas cidades, né, concorrendo com espaços. Então é muito mais racional, de repente, você criar uma rede compartilhada, que isso faz muito mais sentido, e isso já existem projetos muito bem sucedidos, empresas muito bem sucedidas com esse modelo na Inglaterra, na Dinamarca e na Europa, né? Então isso é algo que ele enxerga que tem um potencial sim de crescimento no Brasil, algumas empresas com redes neutras e de repente vamos dizer assim, um uso compartilhado dessa rede. Isso é muito mais racional, isso faz muito mais sentido. O foco da empresa está muito atrelado à concentração, à atenção no que faz. Portanto, você não pode desperdiçar o seu tempo, sua energia com coisas que não são importantes. Por isso, essa separação da área de infraestrutura, de fibra, também foi importante para que a Oi pudesse voltar sua atenção e seus olhos mais para o cliente, para o consumidor. E assim está muito mais focado em criar experiências que gerem encantamento, que gerem motivação, que gerem uma satisfação com os serviços que a Oi pode gerar. Desenvolver novas áreas é importante e existe um time da empresa muito focado nisso, porque isso vai estar associado à geração de receitas. E aí ele citou o exemplo da Oi Expert, que tem mais de 20 mil técnicos da Oi, que prestam assistências e vão prestar cada vez mais assistência aos usuários de telefonia, de TV, de fibra, gerando 100 milhões de reais por ano. Então, só hoje a Oi Expert, que é algo que estava sem estar devidamente estruturado, passou a ser estruturado e já tem uma geração de receita estimada aí por ano de 100 milhões de reais para a empresa. Ou seja, muito pouca energia foi gasta para se estruturar a Oi Expert, porque ela já existia de certa forma dentro da empresa, apenas foi modulada, foi transformado em negócio e já vai gerar por ano 100 milhões de receita, contribuindo com o caixa da empresa. Energia solar, falamos sobre isso aqui, de que a empresa estava estruturando usinas solares, vai chegar a 32 nos próximos anos, nos próximos 2 anos, vai estar chegando aí a 32 usinas solares, e eu dizia, essas usinas, no primeiro momento, vão estar abastecendo a Oi, o foco é redução de custo, zerar o custo com energia elétrica. Isso também é bom como prática de ESG, ou seja, prática de sustentabilidade. Isso é uma agenda positiva com relação aos investidores internacionais. Significa que a Oi está olhando para esses investidores internacionais, que eles lhe interessam,
por isso que o Rodrigo Abreu só faz apresentação em inglês dos seus resultados, porque ele está falando com este público lá de fora, que ele está querendo atrair para a empresa. Você já tinha se perguntado por que as apresentações da Oi são em inglês? Por isso, porque ele está falando com o investidor estrangeiro, ele está tentando atrair o investidor estrangeiro. Então, essa é uma estratégia e que eu acho que é muito positiva, que é muito inteligente, buscar o investidor estrangeiro. Então, nessa entrevista com a Exame, ele disse que é possível que isso acabe se transformando num novo negócio para a Oi, como já tínhamos antecipado, algumas semanas aí, tínhamos antecipado isso, de que a Oi poderá estar vendendo excedentes de energia produzidas por ela para pequenas e médias empresas. Então, que ele está enxergando já aí um potencial. Foi a leitura que a gente fez quando viu a formatação desse assunto. Outras áreas de negócios é saúde, educação, segurança, a parte financeira, o marketplace, enfim, tem uma série de coisas aí que tem um time da Oi, vamos dizer assim, atento para desenvolver essas inúmeras outras possibilidades. Há um olhar para as soluções digitais, com base nas necessidades do cliente, os pacotes integrados de soluções digitais com a fibra, conforme já falamos, reforçam vantagens competitivas da Oi e que ele enxerga um futuro onde a tecnologia vai estar cada vez mais presente na vida das pessoas, haverá cada vez mais uma integração do homem com a tecnologia, isso é uma tendência, isso vai estar acontecendo cada vez mais. O futuro, os filmes de ficção científica já estão batendo na nossa porta, muita coisa que parecia sonho já está se transformando em realidade. As possibilidades são infinitas, é preciso obviamente buscar o equilíbrio, né? Mas que obedecer a um padrão ético, mas que há uma gama infinita de possibilidades e esse futuro está se transformando em realidade de forma muito rápida. Então, as empresas, obviamente, precisam buscar as oportunidades que estão aí. Esse foi, basicamente, um resumo do que foi essa entrevista do Rodrigo Abreu. Não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir, mas vale a pena assistir na Exame e é importante entender que sempre é válido a gente estar acompanhando essas falas, essas conversas dos líderes das empresas, porque isso nos dá a tranquilidade para avaliar as nossas estratégias e ver se estamos no caminho certo. Se os fundamentos estão preservados, se a conversa do líder continua a fazer sentido para nós, continuamos acreditando no case e continuamos investidores daquela empresa. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!